Mas serão as mulheres, e no caso específico, até mesmo nas academias, de que são exemplo as duas que promovem esta solenidade, a Academia Piauiense de Letras, pelo seu núcleo feminino, e a Academia Piauiense de Jornalismo, atingido o patamar de igualdade como seres humanos que vivem, trabalham, realizam, pensam e produzem arte em todas as suas feições, incluída a literária? Com certeza não. As mulheres no mundo, no Brasil e no nosso Piauí continuam a ser prejudicadas pelo simples fato de serem mulheres. Por essa razão, esta solenidade. Um aplauso às bravas mulheres de ontem e de hoje, que lutam e demonstram sua dignidade, e planejam um modo saudável de convivência, somente possível em clima de igualdade. Inicialmente será composta a mesa dos trabalhos. Acadêmico Zósimo Tavares Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras, acadêmica Maria Nerina Pessoa Castelo Branco, coordenadora do Núcleo Feminino da APL, jornalista Tereza Vaz, representante da Academia Piauiense de Jornalismo, representante da homenageada especial componentes da mesa diretora desta solenidade, todas as autoridades presentes ou representadas e todas as mulheres presentes neste encontro. Palavra do presidente da Academia Piauiense de Letras, Zósimo Tavares Mendes, para declarar a abertura desta solenidade. Muito bom dia. Havendo o número legal, eu declaro aberta a sessão especial da Academia Piauiense de Letras em homenagem às mulheres. Uma sessão que foi organizada pelo Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras. Na verdade, já teríamos feito essa sessão há um ano, e o Núcleo Feminino vem tentando realizar a sessão, o que não foi possível em função da pandemia, que atrapalhou planos em todos os lugares. Então, acolho aos acadêmicos e acadêmicas com muito afeto, do mesmo modo as convidadas especiais, as homenageadas, e faço uma saudação às acadêmicas em nome da nossa decana, Nerina Castelo Branco, que vai presidir essa sessão, e também a minha mulher, Regina, e pela primeira vez participa da sessão virtual da Academia Piauiense de Letras, como as demais mulheres e acadêmicos, e faço uma saudação às convidadas, uma saudação especial, citando o nome da querida Lília Martins, conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado. Sejam todas muito bem-vindas. Devolvo a palavra ao cerimonial para prosseguimento da sessão. Tem a palavra a nossa decana e coordenadora do Núcleo Feminino, Maria Nerina Pessoa Castelo Branco. Senhor presidente Zósimo Tavares, demais convidados, homenageados, todas as mulheres presentes, agradecendo ao senhor presidente os seus cumprimentos gentis e, sobretudo, porque nos dá seu apoio incondicional nesse momento. Eu determino a nossa cerimonialista, doutora Fides Angélica Castro Veloso Mendes Omade,
e prossiga os trabalhos desta sala. Professora Fides, a palavra volta para a senhora, mas eu queria só avisar que a Terezinha Val, presidente da Academia Piauiense de Jornalismo, já se encontra também em nossa sessão. Muito obrigado. É um prazer recebê-la, acadêmica Tereza Vaz. Tereza Val. Neste momento, nós teremos a palestra a ser proferida pela acadêmica Maria do Socorro Rios Magalhães, abordando o tema A Literatura das Amélias, notícias sobre as primeiras escritoras piauienses. Com a palavra, a acadêmica Maria do Socorro Rios Magalhães. Bom dia para todos e todas. Cumprimento de maneira especial as mulheres presentes nessa reunião, as acadêmicas, as convidadas, com muita honra, que eu, em substituição à professora Terezinha, que mandou pedir desculpas por não participar, por estar muito atarefada com as aulas que vão começar na Universidade Federal e também muito estressada com casos de Covid na família. Então, com essa breve exposição que eu passo a fazer a partir de agora, eu gostaria de homenagear todas as mulheres piauienses que atuam no campo das letras, que lidam com as palavras, com a leitura, com a escrita, fazendo isso a despeito das dificuldades que se impõem às mulheres de inclinação intelectual. Então, eu farei uma breve exposição sobre as pioneiras da escrita feminina na nossa literatura. São duas autoras nascidas no Piauí, exemplos raros de mulheres cultas, nascidas no Nordeste brasileiro, especialmente piauiense, ainda no século XIX. Então, eu estou falando da literatura das Amélias piauiense, aqui não deixa de se fazer uma referência àquela famosa canção do Mário Lago, Ataúfo Alves, né, Amélia, que era mulher de verdade. Então, essas duas mulheres de verdade, a primeira, Luísa Amélia, e a segunda, Amélia Carolina. A primeira poetisa, a segunda romancista, que publicou também poesia e crônica. Ambas enfrentaram incompreensões e sofreram discriminação pela ousadia de se manifestarem através da escrita, um campo de expressão predominantemente masculino. Não tendo como fazer ecoar sua voz por meio da representação política ou de qualquer instituição que defendesse os interesses da mulher, essas duas escritoras inscreveram no discurso literário uma forma de denúncia do descaso com que era tratado a mulher brasileira no que diz respeito ao seu direito de acesso ao mundo das letras. A formação destinada à mulher, naquela época, dispensava a instrução escolar. Elas eram preparadas para uma vida essencialmente doméstica, de prendas do lar, de obediência e submissão aos pais e ao marido. A leitura e a escrita eram não apenas inúteis para a formação feminina, mas também desejáveis, porquanto atrapalharia o cumprimento de suas funções de mãe e esposa. A primeira escritora da literatura piauiense
foi Luísa Amélia de Queiroz Brandão, que, apesar de não ter recebido reconhecimento dos críticos do seu tempo, isso é até motivo de queixa em um dos seus poemas, que nós vamos citar adiante, ela teve ainda no início do século XX, mais precisamente em 1903, o primeiro reconhecimento do seu valor, através de uma biografia sua publicada no livro de Clodoaldo Freitas, Vultos Piauienses, Apontamentos Biográficos. Clodoaldo faz uma apresentação da escritora Luísa Amélia, da qual eu vou extrair aqui um pequeno trecho. Ele diz assim: é raro entre nós vermos um nome feminino subscrevendo um livro qualquer. A mulher piauiense ainda vive entregue ao fetichismo romano, segregada do movimento augusto que impele todas as inteligências em busca da ciência e da verdade. A primeira piauiense, porém, que se desviou da vulgaridade de seu sexo, exibindo um suculento atestado de sua proeminência intelectual, foi a ilustre senhora que motiva este despretensioso estudo. Então, aqui é uma introdução à apresentação que o Clodoaldo fez da Luísa Amélia no seu livro Vultos Piauienses. Bom, ainda segundo Clodoaldo Freitas, Luísa Amélia nasceu em Piracuruca, a 26 de dezembro de 1838, e faleceu em Parnaíba em 12 de novembro de 1898. Sua educação restringiu-se ao curso primário. Por sua própria vontade e esforço, adquiriu ilustração suficiente para tornar-se poetisa, publicando 2 obras. Flores Incultas, em 1875, e Georgina, poema em 5 cantos, em 1893. Além desses, publicou poemas avulsos em jornais piauienses da época. Quero lembrar que esse primeiro livro da poetisa Luísa Amélia foi publicado pela Academia Piauiense de Letras na coleção Centenário, né? Então, é esse livro que está aqui, vocês podem ver aí. E esse livro, além da obra da Luísa Amélia, ele traz uma fortuna crítica da autora, composta de vários trabalhos muito consistentes, muito interessantes sobre a obra de Luísa Amélia de Queiroz Brandão. Bom, a nossa poetisa, ela foi casada 2 vezes, primeiramente com Pedro José Nunes e depois com Benedito Madeira Brandão. Ela não teve filhos. Segundo afirma Clodoaldo, no livro que eu já acabei de citar, a natureza teria sido generosa com a escritora, tanto nos dotes físicos como nos dotes intelectuais. Ou seja, ele achava que ela era uma mulher bonita, né, e inteligente. O retrato, o seu autorretrato, né, está num poema que ela denominou de um retrato. Então, vejam como é que a poetisa se retrata. De estatura elegante, porte airoso e de tez levemente amorenada, a boca não pequena e nacarada, o olhar meigo, triste e langoroso. O cabelo corrido, mas lustroso, moldando-lhe a face descorada, o nariz regular, fronte elevada, prometendo um gênio grandioso. Amando com paixão sem ser querida, um homem que seus dons não aprecia, é capaz de por ele dar a vida. Eis a triste mulher que a sorte ímpia, para cúmulos de males, atrevida, deu-lhe vasta e ardente fantasia. Então, a poetisa, né, muitas vezes ela apresenta nesse eu poético feminino um ressentimento pela falta de correspondência no amor, da indiferença do homem amado. Ela sempre apresenta os homens como insensíveis, volúveis, traiçoeiros, né, nas relações amorosas. Na primeira estrofe do poema intitulado Que Condição, o eu poético assim se expressa acerca dos homens. No lugar que a mulher sente palpitar o coração, o homem tem um vazio para depósito de traição, que ele é, por natureza, de volúvel condição.
Bom, esse tema, né, que a poetisa apresenta essas queixas em relação ao o sexo masculino, ela tem ainda um poema chamado O Homem Não Ama. Eu vou citar apenas 2 estrofes desse poema, que corrobora mais uma vez essa temática da poetisa Luísa Amélia. O homem não ama, mas finge com arte, ter alma formada por laços de amor. Coitada daquela que cresce adorada, coitada daquela que amante supor. Jamais o seu peito, mais duro que o aço, palpita não ser de louca ambição. Supõe-se orgulhoso que é soberano, e todas as belas vassalas lhe são. Bom, outro tema que perpassa a poesia da Luísa Amélia é a grande consciência que ela tinha da condição feminina na sociedade piauiense do século XIX. É exemplar, nesse sentido, o poema Conselhos, né, em que ela adverte uma interlocutora, uma outra mulher mais jovem, né, sobre quão doloroso, quão difícil é para a mulher que quer seguir uma carreira intelectual, que quer ser uma escritora, uma poetisa como ela era. Então, esse poema, ele resume o sentimento da poetisa em relação à hostilidade que a mulher intelectual recebia do meio. Então, eu vou colocar aqui só 2 estrofes. De que serve a mulher desta terra, ter na mente sublime ideal, para sofrer de 1000 nécios a guerra, crua guerra tremenda e fatal? Oh, aqui não se acata a virtude, se o gênio na fronte transluz, tem censos aqui quem é rude, quem não vaga no mundo de luz. O Clodoaldo, comentando esses poemas da Luísa Amélia, ele diz o seguinte sobre ela: ferida no seu orgulho, espezinhada na sua justa vaidade, ela sente que transita por entre uma cáfila de bárbaros, de invejosos brutais, que lhe negam estupidamente os merecidos louvores. É mulher e sente ter que arcar contra a onda do preconceito público, que não permite à mulher ingresso no combate em que se aventuram as inteligências masculinas. Pelas palavras de Clodoaldo, que conviveu com a escritora no Piauí do final do século XIX, depreende-se que ela foi muito boicotada pela crítica da época, né? Um monopólio masculino que não admitiu o ingresso da mulher num território que deveria ser exclusividade dos homens. Este seria também, né, já passando para a segunda Amélia, este seria também o destino da outra Amélia. Esta também se aventurou pelo mundo da escrita e foi barrada às portas da Academia Brasileira de Letras. Então, a nossa segunda Amélia, Amélia Bevilacqua, nasceu Amélia Carolina de Freitas, na cidade de Jeromênia, no sul do Piauí, em 1861. Filha do desembargador Freitas, como é mais conhecido, José Manuel de Freitas, político e magistrado que governou as províncias do Maranhão, de Pernambuco. Tornou-se Amélia Bevilacqua a partir do casamento com o jurista Clóvis Bevilacqua, em 1883. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1946. Ao contrário da Luísa Amélia, nós não temos edições recentes da obra da Amélia Bevilacqua. E pela morte dela, em 46, essa obra já caiu em domínio público. Qualquer editor pode publicar sem precisar autorização da família, né, sem precisar pagar os direitos autorais à família. Então, eu acho que já é o momento de se reeditar a obra de Amélia Bevilacqua. Essa obra que ela produziu, nós vamos destacar aqui um romance chamado Através da Vida, que foi publicado em 1906, né?
Além desse, ela publicou outros romances, como Silhuetes, Vesta, Angústia, Açucena, Jeanette, Contra a Sorte. Mas nós vamos falar aqui de um desses romances, que é o Através da Vida, porque nesse romance ela tematiza exatamente essa situação da mulher que é impedida de adentrar ao mundo das letras, né? A escolaridade, a instrução. Então, ela tematiza isso através desse romance, Através da Vida. Então, nesse romance, a autora ela dá ênfase à violação dos direitos da mulher, não apenas quanto à escolha do marido, mas principalmente quanto à opção de se instruir através do estudo formal, de passar pelo processo de escolarização e de conquistar um diploma. Então, é esse o tema, né, do romance. Ela representa, por meio de uma protagonista feminina, a história da condição da mulher brasileira no tocante à conquista da educação e dos direitos de cidadania. Trata-se de uma posição bastante inovadora, se comparada com o que apresentavam os romances da época, né, de autoria masculina, como é o caso do romance do conterrâneo Abdias Neves, intitulado Manicaca, que foi publicado em 1909, né, e que é um romance que é um libelo ao poder masculino. Nesse romance Manicaca, o Abdias Neves defende abertamente a supremacia do homem sobre a mulher, em razão de ser mais instruído. Um dos personagens do romance de Abdias Neves assim se expressava: na vida doméstica, não são as ideias da esposa que devem predominar, são as do marido. Este é mais culto, em geral, mais talentoso, mais experiente. O romance Através da Vida tem como cenário as cidades de Olinda e Recife. E a época representada, embora não seja referida, parece ser o final do século XIX, entrando pelo século XX. Os personagens principais é uma família cearense, retirante de uma grande seca, provavelmente a seca de 1877. Eles se instalam em Olinda, numa área mais afastada, onde a vida passa a transcorrer de forma tranquila. Essa família era formada por um casal e 3 crianças, sobrinhos do marido, adotado pelo casal sem filhos, 2 meninos e uma menina, de nome Maria da Luz. Da Luz, como era chamada, era a mais velha dos 3. É a partir desse núcleo que representa o modelo familiar brasileiro e nordestino, no final do século XIX, que a escritora urde a sua narrativa, no intuito de mostrar a forma injusta como a sociedade brasileira tratava a educação das meninas. Eis um trecho que ilustra bem essa situação. Quando ficaram crescidos, os rapazes foram enviados ao melhor colégio de Recife. A menina pouco tinha a representar no mundo. Ficou em casa, aprendendo a ler, a trabalhar de agulhas e garatujar letras com tia Mariana. Isso um dia ou outro, quando a tia não estava ocupada ou quando a criança estava disposta. Em outro trecho, ela diz assim: os marmanjos tinham vida muito diferente. Quando chegavam do colégio, empinavam papagaios pela rua, traquinavam, corriam, tudo faziam sem que se ralhasse. A menina, com o corpo cansado, sempre encurvado na almofada, não distraía o espírito nem brincava, porque era menina e devia estar sempre quieta. Para da Luz, entretanto, a descoberta do mundo estreito das mulheres, né, aconteceu diante de um mapa mundi que lhe fora apresentado pelo irmão mais novo. Então, um dia o irmão chega da escola e mostra para ela o mapa mundi que ela não sabia o que era.
O mais moço de seus irmãos, criança de apenas 8 anos, trouxe da rua um mapa geográfico. Não compreendia nada, absolutamente, naquela profusão de riscos que se cruzavam em tão grande emaranhamento por todos os lados do papel. Olhando de perto, ficava muito surpreendida, sabendo que através desses risquinhos se podia tomar conhecimento com o mundo inteiro. O pequeno lia, apontando com o dedo, numa ênfase de grande sábio, tomando gestos e maneiras pedantes. De vez em quando, comprazia-se em chasqueá-la, chamando-a de tola. Realmente, embasbacada, defronte dessa grande sabedoria, a outra ficara completamente aterrada de ver tanta ciência em seu irmão pequenino, muito menor e mais moço do que ela. Estava humilhada, enrubescia e descorava ao mesmo tempo, desconfiada, com um sorriso pálido a tremer-lhe nos lábios. A partir dessa passagem, o leitor começa a acompanhar as tímidas e infrutíferas tentativas de dar luz para convencer os tios a deixá-la frequentar a escola. A tia, sempre mais resistente que o tio, advertia e aconselhava a sobrinha a esquecer aquelas ideias esquisitas de estudo e de livros. Dizia tia Mariana: vivemos mais felizes ignorando do que sabendo. Muita ciência faz adoecer. Ou ainda, queria livrar-te dessas coisas, filhinhas. Elas acomodam melhor com os homens. Nós sempre cheios de moléstias e atavismo, de espartilhos, não podemos andar em correrias pelas ruas, agarrada a pastas e livros. Nosso lugar é dentro de casa. Talvez pela decepção com o mau desempenho dos 2 sobrinhos, que se revelaram preguiçosos e desinteressados nos estudos, o tio decidiu dar uma oportunidade à sobrinha. No entanto, na véspera de dar luz ingressar no colégio, aparece na casa dos tios Francisco, parente de tio Paulino, enviado pelos pais para viver com eles, que deveriam custear suas despesas, até eles poderem mandar algum dinheiro ou o rapaz conseguir um emprego. A chegada desse moço coloca um ponto final em todas as esperanças de dar luz, de tornar-se uma pessoa realizada e feliz. O tio, diante do inesperado hóspede, logo vislumbra o desastre que causaria no futuro de dar luz. Lembrou-se de que, logo no outro dia, ela teria de entrar para o colégio, mas essa repentina intrusão lhe perturbaria por força a ordem dos acontecimentos que iam tomar um curso natural. O piano, ali encostado na parede da sala, um pianozinho muito usado, que ele comprara quase de graça. Isso aqui, porque ele vai pedir para eu falar da Niese. Somente para satisfazer a sobrinha, que há tanto tempo desejava aprender, ficaria inutilizado. Tudo não poderia mais se realizar. Vou pedir para você dar notícias dela. Então, eu vou entrar na reunião da academia. Não quero não fazer isso. O sentimento de dar luz em relação ao recém-chegado foi de antipatia desde o primeiro momento. Era um tipo sonso, se fazia de bom rapaz para os tios, mas da luz percebeu logo o seu mau caráter. Dado a lascívia, olhava com malícia para as mulheres que iam aos banhos de mar. Esse microfone, desculpe, Socorro, você está vendo interferência. Deixa o microfone, Fátima. Bom, então, continuando, logo ela percebeu, né, esse mau caráter, dada a lascívia, olhava com malícia para as mulheres que iam aos banhos de mar, espreitava-as quando trocavam os trajes de banho na casa da tia Mariana, né? Então, essa convivência com esse personagem, que chamava Francisco, foi sempre muito difícil para a protagonista, não apenas por ele ter atrapalhado seus estudos, mas por um sentimento irreprimível de aversão que chegava à repugnância. Finalmente, chega o dia de Francisco deixar a casa de tio Paulina e tia Mariana. Porém, ao invés de ser um dia de alegria e de libertação para dar luz, começou a partir daí o seu novo e maior tormento,
pois o repugnante Francisco, no momento da despedida, surpreende-a com um abraço e um beijo apaixonado. Esticou a mão que ela ia apertar quando se sentiu enlaçada em seus braços. Nem teve tempo de repeli-lo. Passou essa cena com a velocidade de uma vertigem. O hálito de fumo ordinário e o cheiro do tônico que ele usava lhe deixaram uma impressão desagradável aos sentidos. A surpresa maior ainda estava por vir. Já na estação, antes de entrar no trem, Francisco pede a tio Paulino a mão de dar luz em casamento. A partir daí, tem início a luta da protagonista para escapar do indesejado matrimônio. Durante 3 anos de noivado forçado, da Luz resistiu à vontade do noivo e da família de realizar o casamento. Muitas vezes sentia até remorso por não conseguir satisfazer o desejo dos tios, a quem tanto estimava. Sofria com os queixumes dos velhos, que passaram a vê-la como uma pessoa ingrata, insensível e insensata. Era isso o que mais a entristecia e mais lhe doía. E tudo porque não se queria casar. Ó tortura! Ao longo do tempo de resistência ao indesejado casamento, da Luz teve a oportunidade de conhecer alguém que lhe conquistara o coração. Mas o rapaz era um amigo do tio, que foi incumbido de convencê-la a aceitar Francisco como esposo. Da convivência nasceu um amor mútuo e não declarado, mas expressos por gestos e olhares significativos. Assim, ela exprimiu a sua revolta. Pela primeira vez na vida, ela desejou ser livre e ter dinheiro para apartar-se desse jugo de abominações e misérias em que aprendiam, como sempre, como uma verdadeira escrava. Tudo lhe negavam, até a liberdade de amar. Da Luz vai cada vez mais se vendo violada nos seus direitos. Além da instrução, da escolaridade, também sofreu a interdição ao amor e à escolha do marido. Derrotada, aceita casar-se com Francisco, passando a viver com ele em Recife uma vida reclusa e amargurada. O marido, além de grosseiro, passava as noites na rua, bebendo e jogando. A única filha nascida desse casamento infeliz morre com meses de idade. Solitária, da Luz passa o tempo lamentando sua má sorte, até que o marido morre, ao cair de uma sacada, perseguido por um marido traído. Livre, porém pobre, sem condição de exercer qualquer atividade que lhe rendesse algum recurso financeiro, a protagonista mergulha de vez num mundo de total abandono e infelicidade. As últimas palavras do texto descrevem dessa maneira o fim de Da Luz. Hoje, essa meiga criatura, que desceu a toda sorte de infortúnios, confunde-se com a multidão, decadente, esquecida, em pleno abandono, mendigando, às vezes, essa pobre predestinada para o infortúnio, enjeitada desde o berço, e que na vida não colheu de alegrias, senão o deslumbramento das inúmeras belezas da natureza. Bom, já finalizando, Amélia Bevilacqua, com esse romance de costumes sobre a vida de famílias pobres do Nordeste, sem dúvida propicia uma importante contribuição para a educação dos leitores, principalmente das leitoras, no tocante à vida das mulheres do Brasil do século XIX, privada de todos os direitos de cidadania, a começar pelo direito de ler e escrever. Essas nossas duas escritoras, as duas Amélias, né, Luísa e Carolina, abriram o caminho para que nós, que estamos aqui hoje, né, pudéssemos ocupar um lugar no universo da cultura letrada. A elas, pois, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Muito obrigada. Muito bom. Dona Fide, seu microfone está fechado.
Os nossos aplausos a esta excelente palestra, muito instrutiva e incentivadora a todas nós mulheres a prosseguirmos no caminho das letras e ocupando os espaços que nos é merecido. Bem, em seguida, nós teremos a palavra da diretora da Academia Piauiense de Jornalismo, a acadêmica Tereza Val. Bom dia a todos. Perdi um pouco do início, que lamento muito, mas o acesso estava um pouco difícil, mas já foi resolvido plenamente. Bom, eu não costumo escrever, né, o que vou falar, mas hoje tenho pleno discernimento para um grupo com o qual falarei a partir de agora. Em nome da Academia Piauiense de Jornalismo, presidente, jornalista Chico Viana, agradeço a acolhida da Academia Piauiense de Letras, na pessoa do presidente, jornalista Osmo Tavares, e de forma especial da Fides, Nerina e Socorro, me permitam chamá-las assim. Seja pela coragem das operárias de Beijing ou pela luta das russas, é sempre bom usar a data do dia 8 de março para falar da diferença das mulheres, um gênero totalmente diferente que mais se difere dos outros em todas as espécies. Não seria diferente com a gente nesse dia de hoje, né? Lembrar essas diferenças. Repito sempre, nem melhor nem pior, mas bastante diferente o homem e a mulher. Sei que o cenário atual não nos remete ao otimismo, mas opto sempre por apontar nossas melhores conquistas, na sequência por citar as mulheres que elejo aqui para melhor nos representar. Missionária Zilda Adas, ministra Carmen Lúcia, Genu Moraes, Elvira Raulino, Alice Moreira, Francisca Trindade, Eulália Pinheiro, Fides Angélica, Sara Menezes, Mona Lisa Alcântara, delegada Vilma e, por fim, minha mãe. Não só por ser minha mãe, mas Elizabeth, para mim, é um exemplo da mulher contemporânea, como existem milhões de mulheres desse perfil e que não aparecem, exatamente por terem um perfil tão cotidiano, são quase que invisíveis. São mulheres que sustentam suas famílias. Estas são, na minha memória, como exemplo de mulheres que, em algum momento na história, orgulham o gênero pelo ineditismo, critério sine qua non da construção da notícia no jornalismo contemporâneo. As principais conquistas femininas foram, sem dúvida nenhuma, na minha concepção e na minha observação, ainda que empírica, mais vivenciada, o anticoncepcional, o direito de votar e, acreditem, o direito de registrar a empresa em seu nome, coisa muito recente. Ressalto, sem dúvida nenhuma, né, a gratidão e o respeito a todos os médicos e médicas diariamente, mas o cuidado é destinado quase que exclusivamente às mulheres. No entanto, peço que atentem para observações empíricas mais reais. Quem cuida da humanidade são as mulheres, seja no ventre, na primeira e frágil infância, na problemática adolescência, na tesuda juventude, na ambiciosa maturidade ou, no final, na dependente velhice. Na pandemia, o número de assassinatos de mulheres aumentou muito no Brasil, mas de forma muito intensa no Piauí. E não vale o argumento, porque sou jornalista, estou trabalhando diariamente com esses números, de que é porque aumentou a divulgação. Não, aumentou realmente a incidência de assassinato contra mulheres no Piauí, só e unicamente pela condição de serem mulheres. Esse número não é preocupante só para o mundo feminino. Ele é realmente desastroso para toda a humanidade. Repito, a mulher é quem cuida da humanidade. Lamento desapontá-las, mas Delegacia da Mulher serve para transformar crimes penais de agressão, tentativa de homicídio e assassinatos em briga de marido e mulher e, assim, amenizar qualquer tipo de julgamento, seja popular, midiático ou jurídico. Licença maternidade serve para reduzir a empregabilidade feminina e reduzir também o valor laboral das mulheres. Falar de mulher é sempre uma oportunidade de lembrar harmonia e bondade, mas é impossível deixar de citar a angustiante estatística mundial de violência contra esse gênero. Então, ter uma oportunidade de levar a todos, né, para refletirem sobre esse assunto é, sem dúvida nenhuma, um
motivo a mais para agradecer novamente a acolhida da Academia Piauiense de Letras, ao presidente Zósimo Tavares, dizer do meu orgulho de estar dentro desse grupo, sem dúvida nenhuma, é algo muito engrandecedor para mim, que apenas acostumei a acompanhar. Sou uma leitura assim, fugaz, realmente, mas tenho muito orgulho da capacidade melhor de expressar e fazer os seus registros. E falando em registro, ouvindo atentamente a fala da acadêmica Socorro, digo sempre, né? Lendo o processo de Doc Street me fez ficar decepcionada com Evandro Lins e Silva. E hoje, conhecendo o que disse Socorro sobre Abdias Neves, me fez realmente ficar decepcionada com ele, que sempre admirei. Quero agradecer a vocês a oportunidade de falar para todos, vendo aqui doutor Itamar, pessoa que cresci acompanhando o trabalho e que admiro muito. Quero dizer que essas oportunidades, usar esse calendário de datas, é uma coisa cotidiana no jornalismo mundial, brasileiro e piauiense. A gente diz até sempre que a gente já sabe toda a nossa agenda 7 baseada no calendário. No entanto, é sem dúvida nenhuma a melhor, né, e mais eficaz forma de lembrar algumas diferenças de gêneros que precisam ser respeitadas. Não acredito em melhorias que não sejam conjuntas. Se a maioria dos legisladores brasileiros e mundiais também são homens, eu acredito que a maioria das famílias, no Nordeste aprovado, 57%, são mantidas por mulheres e a humanidade é quase que exclusivamente cuidada por mulheres. Então, eu acho assim, que não em nome das mulheres, mas em nome da humanidade, que a gente respeite mais e melhor esse gênero. Está aceitando, sem até a capacidade de indignação, porque eu acho que a gente vai perdendo com o tempo, com tanta divulgação, quando a gente ouve um assassinato de mulher, aquilo não deixa mais a gente indignado, a gente já aceita como estatística, assim está acontecendo com a mulher. Não aceite isso, né? Prezar pela vida de qualidade e pela sobrevivência da mulher é, sem dúvida nenhuma, prezar pela humanidade aqui na Terra. Obrigada pela atenção de todos. Já tá aí, tá ligado o microfone. Puxa, Tá aí, já acabou de falar. Agradecendo a participação valiosa da diretora da Academia Piauiense de Jornalismo, e principalmente o seu apoio, a sua adesão a esta solenidade. Cumprimento todas as jornalistas por seu intermédio, Tereza Val, que leve no abraço das acadêmicas do Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras. E, nesse momento, vamos anunciar aquelas mulheres que foram escolhidas dentre tantas e que se destacaram em diversas áreas da cultura no Piauí. Na área da política, homenageamos a vice-governadora do estado do Piauí, senhora Regina Souza. Na área jurídica, nossa homenagem vai para duas mulheres. A primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do estado do Piauí, desembargadora Eulália Ribeiro Gonçalves do Nascimento, e a presidente do Tribunal do Trabalho da 22ª Região, desembargadora federal Liana Ferrares. Na área médica, homenageamos a primeira ocupante de cadeira na Academia de Medicina do Piauí, doutora Maria Castelo Branco de Deus. Na área religiosa, homenageamos a representante da Ordem das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, mantenedora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que há praticamente um século tem formado, instruído e incentivado a cultura das mulheres. Na área jornalística, a homenagem vai
Caiu. Aqui está sem áudio. Retornou? Retornou. Retornou. Então, na jornalística, nossa homenagem vai para a jornalista Alice Moreira. Na área artística, a pintora e artista plástica Josefina Gonçalves. Na área cultural, professora Cecília Mendes. No serviço público, vai a homenagem à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lília Martins. Na área universitária, a homenageada é a vice-reitora da Universidade Estadual do Piauí, professora Rosineide Candeia de Araújo. Na área do voluntariado, homenageamos a instituidora e dirigente do Lar de Idosos, senhora Maria das Graças Cordeiro. Na área do empreendedorismo, a senhora Cláudia de Macedo Claudino. Na área da poesia, in memoriam, uma grande poetisa Gláucia Ferrer Pompeu. E, pedindo licença a todos, faço um registro de uma homenagem especial da coordenadora do Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras, a acadêmica Maria Nerina Pessoa Castelo Branco, que homenageia ela, pediu que se registrasse a duas grandes mulheres do Piauí, doutora Glínia Lustosa Nogueira e doutora Elvira Freire Conde. Estão, portanto, aqui registradas as homenagens que estão sendo feitas nesta solenidade a essas grandes mulheres. Passo, então, a palavra à coordenadora do Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras, acadêmica Nerina Castelo Branco. Que, ao final, retornará a presidência ao presidente Zósimo Tavares. Nesse instante em que solicitam a palavra, devo dizer que a nossa sessão tem um brilho especial. O brilho feminino. Sempre, sempre, as mulheres lutaram pelo seu lugar ao sol. E hoje, a impressão que temos, embora ainda faltem alguns reajustes, mas o sol também está a brilhar para todas nós. Esta academia centenária, através deste exemplo edificante de inteligência, dinamismo, incansável batalhadora, e que projeta nossa academia nos dias atuais, doutora Fides Angélica, merecedora dos nossos aplausos, nossa admiração e nosso carinho. Agradeço a palestra da Socorro Rios, maravilhosa. Refiro-me também à palestra de minha colega Socorro Magalhães, excelente, sobre as Amélias. Também as palavras gentis da jornalista Teresa Val. Acredito que
Com estas palavras, também coloco os meus agradecimentos pela presença e pelo apoio de todos. E de todas. A nossa academia, Não, que tem que passar de... junto com a Academia de Jornalismo, agradece a todas as presenças. E, nesse instante, eu devolvo a palavra ao nosso querido presidente, Zósimo Tavares. Veja, Marita. Espera. E o povo está sem som? Ninguém ouviu? Não, o microfone está aberto. Não sei. O microfone Presidente Zósimo, por favor, abra o seu som. Eu pensei que tivesse sem som era a gente. Mas não tá não, porque tá aberto aqui. Os outros... Bom, muito obrigado à professora Nerina, coordenadora do Núcleo Feminino da Academia Piauiense de Letras, pela condução desta sessão especial em homenagem à mulher. Eu quero registrar aqui a presença. Eu quero dizer também que está presente nessa sala a professora Beth Medeiros, que é da Fundação Homem Americano. E a professora Fides também havia me comunicado que esta sessão é dedicada também à professora Niede Guidon, que é da nossa academia, ocupa a cadeira número 24, e foi aniversariante de ontem. Então, eu perguntaria à professora Beth como está a nossa querida professora Niede. Bom dia, professora Beth. Bom dia a todos, bom dia, Zósimo. Infelizmente, hoje a doutora Niede dormiu mal e acordou, não estava se sentindo tão bem. Ela pediu para dizer que ela se sente lisonjeada de participar dessa academia, mas que, infelizmente, as condições dela não estão muito boas hoje, nem para compreensão, nem para cumprimentá-lo a todos, mas, por mim, ela está cumprimentando todos vocês e agradecendo muito a homenagem, que é muito importante ser reconhecido o esforço das mulheres nesse mundo tão, né, tão, vamos dizer assim, tão ocupado por homens ilustres, mas que as mulheres vêm lutando durante muitos anos para chegar no mesmo nível, né? Mas estamos bem próximas. Agradeço muito a oportunidade de falar a todos vocês e desejo um final de reunião excelente. Muito obrigada, Zósimo. Muito obrigado, professora Medeiros, pela participação e pelas notícias que traz da nossa querida Niede Guidon, que completou 88 aninhos. Então, que ela se restabeleça plenamente e brevemente. Eu quero registrar e agradecer a participação nesta sessão dos acadêmicos Fonseca Neto, Jonatas Nunes, Elmar Carvalho, Itamar Costa, Socorro Magalhães, Nildomar da Silveira Soares, Otton Lustosa, Plínio Macedo, Valdeci Cavalcante e Nelson Neri Costa. E quero registrar também, eu sei que vou falhar, mas ainda assim vou na omissão, mas ainda assim vou me atrever a fazer isso, registrar as presenças em nossa sessão da Regina, minha esposa, da Cecília, da Beth, que falou há pouco, a Fátima, que acompanha a professora Nerina, a Glínia Lustosa, Lisete Napoleão, Rosineide Candeia, professora da nossa Universidade Estadual, Tereza Val, Edilane, Areia Leão, Castelo Branco, aliás, Costa, que é isso, né? Itamar. Márcia Chame e a professora Raimunda Celestina. São as presenças ilustres
Em nossa sessão de hoje também também a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a doutora Lília Martins. Então, são as presenças ilustres em nossa sessão de hoje. Eu queria apenas finalizar dizendo que a Academia Piauiense de Letras sempre foi de vanguarda. Como falou há pouco a professora Socorro Luz Magalhães, a nossa Amélia Bevilacqua, escritora, foi rejeitada na Academia Brasileira de Letras, mas a Academia Piauiense de Letras, antes disso, já havia acolhido a professora Amélia Bevilacqua em seus quadros. Então, a academia, neste ponto, ela é de vanguarda. E temos hoje a professora Fitz, professora Narim, professora Socorro, professora Terezinha Queiroz e a professora Niede Guidon, que integram com muito brilhantismo o quadro da Academia Piauiense de Letras. Estamos há um ano sem fazer reuniões presenciais, como todo mundo. E a nossa última sessão, aliás, também foi a primeira da atual diretoria, foi justamente para um evento de mulheres, o lançamento de uma publicação do Unicef, através da Secretaria de Planejamento, no auditório da nossa academia, com a presença da vice-governadora e de várias outras mulheres, professora Fides e tantas outras. Então, foi o nosso último evento presencial. Todas as que foram homenageadas hoje receberão oportunamente um diploma da Academia Piauiense de Letras e vamos torcer para que, rezar também para que os profissionais da saúde, os dirigentes do país, os governantes, os demais líderes encontrem o quanto antes uma saída, uma solução para a pandemia que nos afeta a todos. Então, eu quero agradecer a presença de todos, especialmente da professora Nerina, a professora Socorro e a professora Fides, que fizeram esta sessão, e ainda o apoio que sempre tivemos, e homenageamos também as nossas colaboradoras da academia, Vera, Cremísia, Isis, Célia. Então, muito bom dia, eu agradeço a presença de todos e desejo um bom final de semana e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigada pela homenagem. Bom dia a todos, saúde a todos e a todas. Amém. Parabéns Saúde pela e paz, iniciativa. prevenção, vacinação e imunização. Saúde e paz. Dê um abraço para ti. E um beijo para todas as mulheres que são rainha, seus raios luminosos, né? Brilhem nessas dimensões. Parabéns pela fala, professora Socorro. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, até breve. Continuem a nos proteger. Continuem a nos proteger. Obrigado. Bom dia. Amém. Obrigada a todos pela oportunidade de participar. Grande abraço a todos. Obrigado.